Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, começando com Tom Warren lá no The Verge. Parece que a Microsoft e a Asus estão juntas de novo, né? Com 2 portáteis novos, os ROG Xbox L Projeto Canon, é isso. Isso mesmo. A ideia é trazer a experiência do Xbox mais integrada para os portáteis. São 2 modelos, na verdade. Um branco, o Xbox L normal, digamos, para jogar mais em 720p. Chip AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD. Ah, o básico, digamos assim. E aí tem o preto, o Xbox L X. Esse já é mais parrudo, para rodar jogos em 900p, talvez até 1080p. Chip AMD Ryzen IT Z2 Extreme, 24 GB de RAM e um SSD de 1 TB. Bem mais espaço. Nossa, 24 GB de RAM num portátil. E a tela? A tela é igual nos dois. 7 polegadas, 1080p, 120 Hz e com VRR, a taxa de atualização variável. Isso deixa a imagem mais fluida, né? Sem aqueles cortes chatos. Legal. Mas a grande novidade, pelo que entendi, é mais no software, né? Uma experiência Xbox direto no Windows. E exatamente. É uma interface nova, em tela cheia, que meio que esconde o Windows por baixo. Foco total nos jogos. Inicia direto nela, tem até um botão Xbox dedicado no portátil. A ideia é liberar memória e simplificar tudo. E unifica as bibliotecas. Tipo, meus jogos do Game Pass, Steam, Epic, tudo num lugar só. Isso, fica tudo ali. Você lança direto, seja o jogo instalado, via Remote Play do seu console, ou até pela nuvem do Game Pass. A Game Bar também foi otimizada, dá para fazer login usando só o controle. Prático. E o hardware? Além dos chips, tem mais alguma coisa? Bom, a pegada é para ser parecida com o controle do Xbox. O LX, o modelo preto, ainda tem uns extras. Gatilhos de impulso, tipos do controle do Series XS, e uma porta Thunderbolt 4 para conectar mais coisa, tipo uma GPU externa. Falando nisso, eles falaram de bateria, porque portátil para jogo... Falaram, parece que deram uma atenção especial para isso. O Z2 Ali, do modelo branco, dizem os rumores que é baseado naquele chip do Steam Deck, mais focado em eficiência. E o Z2 Extreme também promete ser potente e eficiente. E os baterias em si? Maiores? Sim, 60 Wh no Ali e 80 Wh no Ali X. É um aumento bom. Prometem também menor consumo quando está parado ou em modo de espera. E são compatíveis com aquela Dock XG Mobile da Asus, que pode ter até uma RTX 5090. Nossa! Para transformar o portátil num desktop quase. E quando chega? Lançamento previsto para o final de 2025. Preços ainda não definiram. Ok. Mudando para a Apple agora, Joe Rossignol, no Mac Rumors, tá falando do AirTag 2. Parece que tá vindo aí, né? É o que diz o Mark Gurman, da Bloomberg. Ele soltou que tá quase pronto para lançar, talvez ali por meados de 2025. E o que teria de novo? Porque o AirTag atual já funciona bem, né? Pois é. As apostas são em 3 melhorias principais. Primeiro, um chip ultra-wideband de 2ª geração, aquele que faz a localização precisa, sabe? Dizem que o alcance pode ser até 3 vezes maior. Opa, isso é bom, para achar as coisas mais de longe. E as outras? A segunda seria um alto-falante mais resistente a adulterações, pensando em dificultar que alguém tente abafar o som para usar para stalking, né? Uma medida anti-perseguição. Importante isso. E a terceira? Melhorias gerais na própria localização precisa. Talvez mais rápido, mais exato. Mas assim, grandes mudanças no design, no formato, parece que não vai ter não. Deve continuar parecido com o original. Aquele redondinho, né? Lançado lá em abril de 2021, nos Estados Unidos acho que custa $29 o individual e $99 o pacote com 4. Exato. Vamos ver se confirmam essas melhorias e o preço por aqui, né? Agora, uma notícia daqui, da Folha de São Paulo. A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, tá de olho numa startup de IA, a Scale AI, e parece que é para investir pesado. Pesadíssimo. A notícia fala que a negociação pode passar dos 10 bilhões de dólares. Isso dá uns 55, 56 bilhões de reais. Seriam um dos maiores aportes já feitos numa empresa privada, cara. Nossa!
E essa Scale AI, o que ela faz exatamente? Ela trabalha com rotulagem de dados para treinar inteligência artificial. É um trabalho fundamental, né? Para IA aprender direito. E eles já são grandes, avaliados em 14 bilhões de dólares no ano passado. E atendem gigantes como a Microsoft e a OpenAI. Interessante a Meta ir por esse caminho, né? Porque geralmente eles focam mais na pesquisa interna deles, diferente da Microsoft, que investiu na OpenAI, ou Amazon e Google na Anthropic. Pois é um movimento um pouco diferente para eles. E como a Meta não tem um negócio de nuvem gigante como as outras, ainda não está claro como seria esse investimento exatamente. Se seria só dinheiro ou alguma parceria mais profunda. Mas mostra que o Zuckerberg está apostando tudo em IA mesmo, né? Totalmente. Ele já falou em gastar até 65 bilhões de dólares nisso. E o chatbot deles, o Llama, já teria atingido 1 bilhão de usuários mensais. A Scale AI também está crescendo muito rápido. A receita dobrou de 2023 para 2024 e a previsão para 2025 é mais que dobrar de novo. E tem um ângulo de defesa também, né? Tem sim. A Meta já fez parceria com outra empresa, a Anduril, para projetos com o Exército dos Estados Unidos. E a Scale AI tem uma versão do Llama voltada para a defesa, o Defense Llama, e já tem contratos com o Departamento de Defesa americano. Então tem uma conexão aí também. Repercutindo o The New York Times, a OpenAI com uma iniciativa para levar o ChatGPT para as universidades nativas de IA. É isso aí, a California State University, que é o maior sistema universitário dos Estados Unidos com quase 500 mil de alunos em 23 campus, já está disponibilizando o ChatGPT para todo mundo lá. Professores, inclusive, já estão criando chatbots customizados para suas matérias. Que legal! E outras estão entrando na onda. Sim, a matéria cita a Universidade de Maryland. Também, a ideia é que os alunos usem assistentes de IA para tudo, né? Para tirar dúvida, para estudar para a prova, até para simular entrevista de emprego. E para a OpenAI, qual a vantagem? Bom, é marketing, claro. E venda de serviços premium, né? Acesso a recursos mais avançados. E a esperança é que esses alunos se acostumem tanto a usar que levem os chatbots para a vida profissional depois da faculdade. Entendi. Mas isso vem num momento complicado, né? Com notícias de aumento do desemprego para quem está se formando justamente em áreas onde a IA começa a automatizar tarefas. Exato. Então, saber usar essas ferramentas de IA acaba virando um diferencial no currículo, né? Uma forma de se preparar para esse novo mercado. Claro que tem a questão da privacidade, ainda mais com aquela nova função de memória do ChatGPT que guarda conversas. Levanta preocupações sobre vigilância, né? Com certeza. Bom, agora uma história mais pessoal, do Business Insider, contada pelo Santiago Barraza Lopes, um advogado que usou o ChatGPT para conseguir um emprego depois de um tempo fora do mercado. Pois é, ele conta que percebeu que o processo de procurar emprego mudou muito. O LinkedIn virou essencial e muitos currículos passam por uma triagem automática por IA antes de chegar no humano. E aí ele usou o ChatGPT para ajudar nisso. Exato. Usou para várias coisas. Primeiro, para definir melhor os objetivos de carreira, buscando algo que unisse direito e tecnologia. Depois, para otimizar o currículo, usando linguagem de ação, colocando resultados quantificados, sabe? Deixando mais atrativo para os algoritmos e para os recrutadores. Entendi. Tipo, aumentei a eficiência em X%. Isso. E também usou para criar cartas de apresentação personalizadas para cada vaga, o que dá um trabalhão fazer manualmente. E o mais interessante, usou para treinar para as entrevistas, fazendo simulações com o ChatGPT, que fazia perguntas realistas. Nossa, que uso completo. E deu certo. Deu. Ele conta que conseguiu o emprego que queria em só 2 meses. E numa empresa de tecnologia que desenvolve, olha só, inteligência artificial para advogados. Fechou o ciclo, né? Ele agora defende que usar IA na busca por emprego não é mais opcional, é quase essencial hoje em dia. Faz todo sentido. Agora, vamos olhar para o espaço. Anthony Han, na TechCrunch, falando da Axiom Space, eles estão preparando a 4ª missão privada para a Estação Espacial Internacional, a AX-4, para o dia 10 de junho. Eles estão chamando de uma volta da vitória. E a 2ª missão deles que é totalmente nacional, quer dizer, com astronautas de países específicos patrocinando. Dessa vez, são da Índia, Polônia e Hungria.
E tem um marco financeiro também, né? Essa vai ser, segundo eles, a primeira missão da Axiom que não vai dar prejuízo, o que é importante para o modelo de negócio deles. Atualmente, eles usam a cápsula Dragon da SpaceX para levar os astronautas para a ISS. Mas o plano final deles não é ter a própria estação. Exato, a Axiom Station. Essas missões para a ISS servem para gerar receita agora, mostrar que existe demanda por voos privados e ganhar experiência para operar os próprios módulos comerciais no futuro. E tem CEO novo lá, né? Tem sim o Tejpal Bhatia, que veio do Google Cloud. Ele está vendo a Axiom como uma peça-chave, uma integradora de mercado nessa nova corrida espacial 2.0, que está sendo muito impulsionada por empresas privadas, não só governos. Interessante. E isso tudo acontece num momento meio tenso, né? Com aquelas notícias recentes de atrito entre o presidente Donald Trump e o Elon Musk sobre contratos da SpaceX. A Axiom comentou algo? Não, a matéria diz que a Axiom preferiu não comentar essa questão política. Mas o CEO Bhatia reforçou que acredita no papel dos empreendedores espaciais, mesmo que haja possíveis cortes no orçamento da NASA. Entendi. Agora um assunto bem mais sério e preocupante. Vem da Apple Insider, com a Christine McKee. É sobre o aumento de casos de sextortion contra adolescentes. Infelizmente. Principalmente meninos adolescentes. É aquela chantagem horrível, onde criminosos usam imagens íntimas, que podem ser reais ou até falsas, criadas por IA, para extorquir dinheiro ou mais favores. E o pior é que isso tem levado a casos trágicos de suicídio. Nossa, que pesado. E tem dados sobre isso? Tem. O Wall Street Journal fez uma reportagem destacando como a confiança que os jovens têm nas mensagens do iPhone, por serem criptografadas, acaba sendo explorada. E dados do NCMC, que é o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas lá dos Estados Unidos, mostram que os casos reportados mais que dobraram, aumentaram 2,5 vezes, de 2022 para 2023. É um salto enorme. Lembro que a Apple teve um plano lá em 2021 para escanear fotos no iCloud atrás de material de abuso sexual infantil, o CSAM, mas desistiu por causa das críticas sobre privacidade, né? Exatamente. Foi uma polêmica grande na época. A aposta atual da Apple é numa funcionalidade chamada Communication Safety, ou segurança de comunicação. E como isso funciona? Ela fica dentro dos controles parentais, para contas de menores de 18 anos. O sistema detecta se uma imagem com nudez está sendo enviada ou recebida no app de mensagens. Se detecta, ele borra a imagem automaticamente e mostra um aviso para a criança ou adolescente. Ah, tipo um alerta? Isso. Oferece recursos de ajuda, informação sobre os riscos e a opção de contatar um adulto de confiança que os pais configuraram. É importante dizer que os pais não são notificados imediatamente se a criança recebe ou envia a imagem. Por quê? Para proteger a privacidade da criança também, mas principalmente para a segurança dela. Às vezes, notificar os pais imediatamente poderia colocar a criança em mais risco, dependendo da situação familiar. Mas se a criança ignora os alertas e decide ver ou enviar a imagem mesmo assim, aí sim os pais são avisados. É uma tentativa de equilibrar privacidade e prevenção. Um desafio enorme, né? Sem dúvida. Mudando completamente de assunto agora, uma história quase inacreditável do Peopleware, pela Ana Sofia Neto. Um menino de 2 anos no Reino Unido que virou membro da Mensa. É isso mesmo, Joseph Harris Beartill. Com só 2 aninhos, ele é o membro masculino mais jovem da história da Mensa, aquela sociedade para gente com QI muito alto. 2 anos? Mas o que ele faz? Já resolve a equação? Olha, com 2 anos ele já lê livros inteiros fluentemente. Está aprendendo código Morse, o alfabeto grego e se interessa pela tabela periódica. Os pais contam que os marcos de desenvolvimento dele foram super precoces. Rolou sozinho com 5 semanas de vida, falou a primeira palavra com 7 meses. Nossa! Só pra gente ter uma ideia, bebês normalmente firmam a cabeça com uns 4 meses, né? Falam a primeira palavra com 1 ano e lê mesmo só lá pelos 5, 6 anos. Pois é, e ele já conta até 10 em 5 línguas diferentes e conta além de 100 em inglês. Os pais ficaram impressionados, claro, e buscaram apoio da Mensa. Para entrar lá, precisa estar nos 2% de QI mais alto da população. Impressionante. É muito raro isso, né? Raríssimo. Estimam que crianças prodígio assim sejam 1 em cada 5 ou 10 milhões. É uma combinação de genética e um ambiente que estimula, né?
Fascinante. Agora vamos falar de clima e tecnologia. No Canaltech, o Wendell Martin está falando do impacto ambiental do ar-condicionado. Um problema que cresce, né? Com certeza, principalmente porque os aparelhos atuais usam um gás refrigerante chamado hidrofluorcarboneto, o HFC. Se esse gás vaza para a atmosfera, ele é um potente gás de efeito estufa, muito pior que o CO2. E tem ideia do tamanho desse impacto? A Agência Internacional de Energia, a IEE, estima que o setor de ar-condicionado seja responsável por cerca de 3,2% das emissões globais de gases estufa. Isso junta os vazamentos do gás e também o alto consumo de eletricidade desses aparelhos. É bastante coisa, mas parece que tem solução vindo por aí. Tem uma tecnologia promissora sendo desenvolvida no Reino Unido, lá na Universidade de Cambridge. Eles estão trabalhando num tipo de ar-condicionado mais ecológico que não usa gás que pode vazar. A ideia é usar um refrigerante sólido. Refrigerante sólido? Como assim? Funciona por um princípio chamado efeito barocalórico. Basicamente, tem um material sólido com moléculas que podem girar. Quando você aplica pressão, comprime o material e depois libera, a energia dessa rotação das moléculas é absorvida ou liberada, gerando frio ou calor, sem precisar de gás circulando. Que interessante! E quais as vantagens? O potencial é enorme. Eles estimam que essa tecnologia poderia reduzir as emissões nocivas do ar-condicionado em até 75%. E por ser potencialmente mais eficiente, também poderia ser mais econômico no consumo de energia. Muito bom. E quando a gente pode ver isso no mercado? A estimativa deles é chegar primeiro ao mercado comercial, para empresas e prédios, em cerca de 3 anos. Depois, a ideia é adaptar para o uso residencial. Tomara que dê certo, né? Com certeza. E para fechar nosso giro de notícias, umas dicas práticas do Android Authority, do Robert Triggs e do Ryan Hoynes, para quem troca muito de celular, como eles que são revisores de tecnologia. O ritmo de lançamento tá maluco, né? Tá demais. E a primeira dica deles é interessante. Toda vez que pegar um celular novo, comece do zero. Não restaura aquele backup completo do aparelho antigo. Sério? Mas dá um trabalho. Dá, mas segundo eles vale a pena. Assim você testa o sistema como ele vem de fábrica, limpo, sabe? Evita trazer aquele monte de coisa acumulada, arquivos inúteis e te força a repensar quais apps você realmente usa e como quer organizar sua tela inicial. Faz sentido. E que mais? Prepare-se para criar contas novas. Toda hora surge uma parceria nova com o IA, um serviço diferente. Leia os termos de uso antes de sair clicando em aceito. Dica 3. Essencial. Use o gerenciador de senhas. Facilita muito a vida. Eles recomendam o do Google por ser bem integrado no Android e no Chrome. Boa. Gerenciador de senhas é vida. Total. Dica 4. Pratique o desapego digital. Em vez de restaurar tudo, vá na Play Store e instale só os aplicativos que você realmente precisa no aparelho novo. Deixa a tralha para trás. É uma boa hora para fazer uma limpeza, né? Exato. Dica 5. Não tente replicar exatamente o mesmo layout e os mesmos widgets em todos os aparelhos. Cada celular tem uma tela diferente, um sistema com suas particularidades. Adapte-se ao novo aparelho. E a última dica, não tenha medo de recomeçar se a configuração inicial não ficou boa. Se não gostou de como organizou ou instalou coisa demais, reseta e começa de novo. Só lembra de fazer um backup antes de resetar, caso precise voltar atrás em algo específico. Mudar pode ser cansativo, mas também pode ser bom para descobrir coisas novas. Ótimas dicas para quem está sempre de olho no próximo lançamento.